O meu sentimento nessa tribuna hoje é um misto de decepção, com sentimento de perda, coração angustiado, mas também cheio de esperança, porque não sou um homem de perder a esperança e perder os pontos antes da hora. Vossa Excelência tem acompanhado a nossa peregrinação. A peregrinação do meu Estado, a peregrinação das forças políticas, das organizações sociais, do cidadão anônimo, daquele que lá recolhe imposto e daquele que tem a saúde, a educação e transporte. Parte significativa disso vem dos incentivos fiscais do Fundap. Nós fomos duramente golpeados com o advento dos royalties. E esse advento dos royalties colocaram na nossa conta e na conta do Rio de Janeiro a miséria do Brasil. Colocaram na nossa conta e do Rio de Janeiro todo o sofrimento e pobreza do povo brasileiro, o empobrecimento dos estados, dos municípios, como que Rio e Espírito Santo fossem os dois estados de um povo milionário, de um povo abastado, e toda a riqueza de um país fica simplesmente com dois estados, com Rio e com o Espírito Santo, em detrimento da miséria vivida pelos entes federados. O baixo IDH do Maranhão é culpa nossa. A pobreza periférica de Pernambuco, da Paraíba, os bolsões de miséria instalados em São Paulo são culpa do Espírito Santo e culpa do Rio de Janeiro. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Essa é uma falácia a que nós fomos submetidos ao longo do ano passado. E Vossa Excelência sabe qual foi a nossa luta, o nosso enfrentamento. E a minha maior dor é saber que os parlamentares são pessoas esclarecidas. Tão esclarecidas que sabem que a riqueza do petróleo é de todos, diz a lei. Mas sabem também que royalty não é petróleo. É pagamento de passivo social, de passivo ambiental nos estados produtores. E aí fizeram uma lei infame, a chamada emenda Ives Pinheiro, lá do seu estado, senador Paim. Uma emenda safada, cretina, uma emenda eleitoreira, indigna, e que foi ratificada por esse Senado. Ratificada por esse Senado. Mesmo tendo a compreensão de que royalty não é petróleo. E a minha vergonha é essa. São homens esclarecidos que sabem que royalty não é petróleo, royalty é pagamento de passivo ambiental, royalty não é energia, royalty não é minério, é o pagamento de passivo ambiental. Nós precisamos discutir, é o Pacto Federativo. Então, meu estado do Espírito Santo, senador Paim, sofre duas pancadas. Primeiro, o royalty, que estamos vivendo a grande celeuma, que voltou para a Câmara. E agora o Fundap. Eu venho a essa tribuna, senador Moca, senadora Vanessa, que fez aqui um pronunciamento o mês passado. O mês passado, senadora Vanessa, Vossa Excelência se pronunciou aqui, falando da sua solidariedade e da necessidade de não fatiarmos e discutirmos o Pacto Federativo, discutirmos o Fundo de Participação dos Estados, dos municípios. E a questão dos incentivos. Vossa Excelência é do Estado que tem a Zona Franca. Eu chamo a atenção de Vossa Excelência e do presidente Moca para dizer, presidente, que o presidente Sarney, que desejo que tenha uma boa recuperação e rápida, está internado, graças a Deus foi acudido rápido, não é? Havia um comprometimento de uma veia do coração dele, eu li por ordem de 70%, e quase teve um infarto aqui, mas que passa muito bem, graças a Deus. Quando o senador Sarney quis abrir uma zona franca no Amapá, a senadora Vanessa era deputada federal.
A bancada federal se manifestava lá e aqui o Arthur Virgílio virava um siri na lata. E eu me juntei ao Arthur, porque era uma covardia. Se você abre o precedente e começa a abrir zona franca em todo lugar desse país, é para penalizar Manaus, Amazonas. E o Fundap, senador Paim, é como se estivesse tirando a nossa zona franca. E sem pena, sem dó. E o meu registro nessa tribuna, um registro de quem faz um apelo emocionado. O senhor Guido Mantega, depois de 15 dias de silêncio, sem atender um governador. Olha, senhor Guido, daqui dessa tribuna, eu já falei algumas coisas que se cumpriram. Me lembro do seu Palocci, quando eu disse, olha, seu Palocci, vou mandar um recado que Salomão mandou, nem fui eu. Salomão disse que a arrogância precede a ruína. Seu Guido Mantega, a arrogância precede a ruína. Seu Guido, a arrogância precede a ruína. 15 dias sem receber o governador de Goiás. O governador de Santa Catarina, numa atitude deselegante de um ministro, como se estivesse dizendo, não quero conversa com vocês. Nós vamos passar o rodo e acabou. Está determinado, amanhã nós vamos passar o cerol, não tem conversa. E hoje à tarde ele recebeu o meu governador, Renato Casagrande, que está aqui peregrinando. Nesse momento se encontra batendo de porta em porta, pedindo pelo amor de Deus, porque simplesmente a conversa com o senhor Guido Mantega foi conversa de bebo para delegado. Ele ouviu como se fosse cego e surdo, e deixou claro que amanhã, na comissão, na CAI, a base do governo vai passar o rodo. Hoje é meu estado, amanhã pode ser o seu, senador Moca. Não foi o seu não entrou na dança. A tubulação do gás da Bolívia passa por lá. Vossa Excelência, o seu estado tinha uma beirinha para pagar um preço. A princípio estava junto com a gente, porque ia tomar uma pancadinha também do seu Guido Mantega e da presidente Dilma, infelizmente. Mas o Delcídio Amaral meteu o pé na porta, senador Paim. Delcídio Amaral meteu o pé na porta e bateu na mesa e falou, eu sou desse partido, eu sou do partido da presidente, vocês não vão me atropelar dentro do meu estado, não vão acabar com a minha história política, vocês não vão me desmoralizar. Aliás, o discurso que eu queria ver os parlamentares do PT do meu estado fazer. Meteu o pé na porta. E ele que tinha que fazer isso mesmo. Mas estava do lado dele o Moca. Estava o Moca. Estava do lado dele o senador do meu partido, nosso Antônio Russo, que substituiu a nossa querida Marisa Serrano. E logo, logo o governo achou uma compensação. Eu, quando vejo o senador Armando Monteiro fazer o discurso, em nome da indústria, e é verdade, precisamos salvar a indústria não pode quebrar, a indústria gera emprego, emprego é honra, comida na mesa é honra, né, senador Paim? Precisa gerar emprego, precisa gerar trabalho. Mas para salvar a indústria, é preciso matar o Espírito Santo? Será que não tem uma forma, senador Moca? É preciso matar Santa Catarina? É preciso matar Goiás? Estava planejado também na lista das mortes, estava seu estado? Será? Eu sei que não. Esse país tem crescido, Deus tem abençoado esse país. A mão de Deus tem estado sobre esse país. Esse país é privilegiado. Esse país tem prosperado. E o meu estado não merece essa covardia. Porque é um estado que fez o seu dever de casa. Fez o seu dever de casa. E o seu estado saltou essa fogueira, presidente Moca, porque Delcídio Amaral meteu o pé na porta. Eu vi Marcelo Deda, governador do PT, meteu o pé na porta e dizer, eu tinha 14 anos de idade quando eu fiz esse partido, andando na rua, o povo não entendia nada e outros tinham medo do PT e eu querendo que o povo assinasse ficha para fazer o PT no meu estado. E depois de chegar governador do estado, não é quem chegou no partido ontem quem vai acabar com a minha história, não. Fala do Deda. Não vão tirar um centavo de Sergipe. Fala do Deda. E não está certo, senador Paim?
Não está certo, ô presidente Moca? Está certo? Não está, presidente Moca? É o que nós precisamos ouvir. É o que nós precisamos ouvir. Essa atitude da presidente Dilma vai gerar uma coisa. A ex-ministra Irine, que é do PT, é candidata a prefeita de Vitória. Essa atitude da presidente Dilma e do Guido vai simplesmente aniquilá-la. O prefeito João Cosa está saindo agora, depois de 8 anos. E hoje eu vi uma frase no jornal de um leitor dizendo assim: PT quebrou Vitória, agora Dilma quer quebrar o Espírito Santo. Presidente, eu imploro até em nome do seu partido. Para me chegar aqui e implorar alguma coisa, eu fico até com vergonha, porque ajudei ela a ser presidente. Fui para a rua pregar isso, fui para a rua enfrentar. Mas eu estou agora pedindo, pelo amor de Deus, imagine onde é que nós chegamos. Eu quero pedir a sensibilidade dos senadores. Senador Paim, amanhã é o seu estado. Senador Moca, o canhão pode voltar para o seu estado um dia novamente. E os senhores terão em mim solidariedade. Os senadores da CAI, eu peço solidariedade. Vocês sabem que nós precisamos discutir o Pacto Federativo. Vocês sabem que nós precisamos discutir o Fundo de Participação dos municípios, dos estados. O governo precisava fazer uma passagem decente, sem tensão, distensionada, de maneira que o povo do Espírito Santo lá na frente olhasse para trás e nem lembrasse que houve Fundap. A mesma coisa com Santa Catarina, com Goiás. Mas nós vamos ser punidos abruptamente. A lei entrará em vigor mesmo em janeiro de 2013, e se lasque. Se lasque, Espírito Santo. Fez o dever de casa. É como o aluno que passa em todas as provas, estuda muito, faz o dever de casa, dá um banho em todo mundo. Durante 3 anos no governo Paulo Artung, o Estado cresceu mais na média do que o país. Um Estado que estava quebrado no começo do governo Lula, quebrado, que o crime organizado tentou ajoelhar. Mas não ajoelhou, porque o povo é trabalhador. Fez o dever de casa. Aí chega no final do ano, o diretor junto com os professores e fala: vamos punir esse aluno aí, porque ele estudou muito. Vamos punir esse aluno porque ele sabe as coisas. Vamos punir ele porque ele é equilibrado. Ele não é bagunceiro. Ele chega cedo na aula, porque ele faz todas as pesquisas e dá um banho nas provas. Pune ele. É assim, é. E o Espírito Santo está pagando esse preço. O meu partido, eu sei que terei solidariedade com o voto do senador Blairo, que governou e sabe que esse tipo de comportamento é nefasto e inconsequente. Eu quero solidariedade desse bloco agora. PTB, PSC e PR. Senador Dinhagelo. Para que nós possamos dar equilíbrio. Essa é a casa do equilíbrio. Essa é a casa do bom senso. Amanhã na CAI nós precisamos do bom senso, senhores senadores. Nós precisamos de equilíbrio. Nós não podemos abruptamente fazer uma coisa como essa só para agradar o governo. Porque amanhã, quando vocês precisarem de solidariedade, a Bíblia diz: com a medida com que medirdes, os medirão a vós. E tudo quanto quereis que os outros façam, façai vós também. Se fosse com o estado de vocês, vocês estariam agonizando, sofrendo, como nós estamos agora. É um assunto absolutamente sério, senador Paim. E que o governo não tem a mínima sensibilidade. Presidente Dilma, eu fui para a rua porque acredito na senhora. E vou continuar acreditando. Até porque, senador Paim, quando o governo Paulo Artung começou, o governo Lula começou, o nosso estado quebrado, nós fomos ao Lula. Eu era o coordenador da bancada, pedindo, senador Moca, para ele fazer antecipação dos royalties do petróleo para nós salvar o estado. Ele falou que não sabia como fazer isso não, que ele estava começando o governo, ele nem conhecia essas contas. Mas ele sabia que não podia fazer, porque ele não tinha noção do preço do petróleo quando a gente fosse começar a pagar. E ele estava certo. Ele falou: mas não vou desanimar não, eu vou consultar o ministro das Minas e Energia. Viu, senador Moca? E consultou. Você sabe o que o ministro das Minas e Energia falou? Não pode não, presidente. Isso é loucura. Não dá para fazer, porque nós não sabemos quanto vai custar o barril na época do pagamento. É loucura, não dá para fazer, presidente.
Mas esse Estado precisa sair do buraco, o ministro falou. E nós acreditamos num Brasil novo, sob a sua administração, e vamos trabalhar para isso. E nós precisamos e acreditamos no Espírito Santo. Presidente, vamos arriscar. E antecipou 500 milhões para o meu Estado. Sabe quem foi esse ministro, senador Moca? Dilma Rousseff. Agora eu pergunto, você, ministra Dilma Rousseff, presidente da República, a mão que ajudou a salvar agora vai matar? A mão que ajudou a salvar agora vai matar? Eu ainda acredito na sensibilidade. Acredito que o líder vai receber uma orientação. Eu tenho esperança, tenho fé em Deus. E ai de mim se eu não tivesse fé em Deus. E foi para isso que eu fui mandado para cá, para acreditar até o final. Então eu apelo à sensibilidade dos senhores senadores. Eu apelo. Amanhã, senador Moca, o senhor vira governador do seu estado. Amanhã, senador Paim, o senhor vira governador do seu estado. Ou qualquer um outro senador. E vai saber a dor. Eu acho que Renato Casagrande hoje, peregrinando, batendo de porta em porta, de porta em porta, com a conversa fria, calculista, que ele ouviu do seu Guido Mantega. A arrogância precede a ruína. Esse país não é seu, esse dinheiro não é seu. A dor desse governador. Eu encerro meu pronunciamento apelando à sensibilidade dos senhores senadores. Senador Paim. Senador Magno Malta, estou aqui esperando a minha inscrição. Vossa Excelência, o último orador na tribuna. Mas quero dizer que Vossa Excelência pode contar com a minha solidariedade. Eu, se estivesse na sua situação, por isso falo com maior tranquilidade, eu estaria na tribuna com o mesmo discurso. Vossa Excelência está agindo corretamente. Nós, senadores, além das questões específicas da conjuntura, da política nacional, nós temos obrigação de defender os interesses dos nossos estados, no caso do seu estado, e por isso Vossa Excelência está correto de razão de fazer essa defesa e querer que haja uma compensação. Vossa Excelência não é contra que se faça uma discussão ampla sobre o tema do Pacto Federativo, que se avance, enfim, na reforma tributária, no Fundo de Participação dos Estados, mas que seu Estado não seja prejudicado. Esse é o eixo do seu pronunciamento. E por isso só posso cumprimentá-lo. Como eu vi aqui, num certo momento, o deputado Lindenberg fazendo um discurso duro, firme, em defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro. E disse a ele, como digo a Vossa Excelência, eu faria o discurso no mesmo tom que os senhores estão fazendo. Vossa Excelência está agindo corretamente na busca de uma solução e quero dar esse testemunho. Eu fui testemunha da sua verdadeira cruzada a nível nacional em defesa do nosso projeto, para reeleger o nosso projeto com a presidenta Dilma. Vossa Excelência foi aos outros estados, mas foi também ao Rio Grande do Sul, quando havia um avalanche lá de denúncias infundadas contra a presidenta, jogando o povo evangélico em relação à reeleição dela, e Vossa Excelência foi lá para dar o testemunho que nada daquilo procedia. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Mas eu quero dar um outro testemunho, acrescento ao meu pronunciamento, enriquece o meu pronunciamento, pela sua história, pela sua biografia. A sua palavra enriquece o meu pronunciamento. Mas eu quero dar um outro testemunho para Vossa Excelência. Hoje, eu não sou nem recebido por ela. Olha, a arrogância precede a ruína. Não foi eu que escrevi isso. Foi Salomão. A arrogância precede a ruína.